Existem alguns valores que devem ser pagos em vida e quando a pessoa não realiza esse saque, existe uma lei, a 13.463 de 2017, que ela determina o seguinte: se em até 2 anos a pessoa que tem direito a esse valor que está lá depositado nessa conta não efetuar o saque, esse valor volta para a conta do Tesouro Nacional e só poderá ser sacado mediante apresentação, levantamento de alvará. E assim aconteceu um caso aqui no meu escritório ano passado. Uma cliente me procurou dizendo que ela sabia que havia valores que eram devidos ao marido dela, já falecido em 2014, e na época foi constituído advogado que levou documentos dela, levou os documentos da filha, dizendo que levantaria esse dinheiro para ela, e simplesmente o advogado sumiu. Quando ela conseguiu falar com ele, ele disse que nem tinha ajuizado a ação, só que era mentira, porque ela já teve conhecimento de pessoas que estavam recebendo esse valor. Então o que eu fiz? Eu disse a ela o seguinte: eu vou te cobrar uma consulta para eu estudar esse processo. E foi o que eu fiz. Eu estudei, cheguei à conclusão que realmente esse valor era direito delas. Elas teriam que comprovar que elas eram herdeiras. No caso, são 2 filhas. Essa cliente me procurou, mas é referente a 2 filhas dela. Então, o que aconteceu? No desenrolar do caso, eu descobri que o advogado que já estava constituído, que é esse que ela nomeou, vamos dizer assim, ele tentou sacar esse valor, alegando que não sabia onde as herdeiras estavam. A juíza não deixou, certo? E determinou ao IBAMA, que é o polo passivo no caso aqui, informassem quem eram os titulares ativos, os servidores inativos ou os pensionistas, para que eles pudessem sacar. Feito isso, o banco também foi intimado, e aí onde o banco falou: olha, não tem como eu essas contas já estão zeradas, porque elas voltaram para o Tesouro Nacional, para a conta do Tesouro Nacional. Então, o que teve que ser feito nesse caso? Eu tive que provar por A mais B, como se diz para o juiz, que elas eram realmente herdeiras. Juntei todo o que cabia de documentação para provar isso. E aí, em 2021, novembro de 2021, saiu essa decisão, que ela diz o seguinte: o pagamento de valores que deixaram de ser recebidos em vida por seus titulares define quais são os legitimados ao recebimento de tais créditos em lugar do falecido credor. As pessoas que figurarem como dependentes perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e na sua falta os sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial. Então, o meu pedido de alvará judicial foi acolhido. A inspeção do RPV vai acontecer agora. Semana passada eu tive a notícia e eu estou muito feliz, que era um caso que estava perdido. Então, fiquem atentos, não desistam quando alguém te fala assim: a causa é perdida, não corre atrás não. Lute por seus direitos. Esse era um caso que estava perdido e nós conseguimos reverter, tá bom?